Oi pessoal, meu nome é Rodrigo e estamos aqui hoje para mais uma aula aí de matemática e o assunto hoje abordado é polígonos. É a união de n segmentos de reta com n maior ou igual a 3. E aí, quando você fecha essa figurinha geométrica, você vai ter um polígono. Exemplo, olha só, nesse desenho daqui, você tem um polígono cujos vértices são V1, V2, V3, V4, V5, reticências, até um vértice Vn, que você não sabe qual é. Ao unir todos esses segmentos, você forma um polígono. E, meu querido aluno, existem dois tipos de polígonos. Quais são os tipos de polígonos que tem? Primeiro, polígono côncavo. E segundo, polígono convexo. Vamos começar falando do polígono convexo. O que é um polígono convexo? É todo polígono que, ao unirmos dois pontos interiores a ele, formamos um segmento de reta que está totalmente o quê? Dentro do polígono. Olha o desenho da figura que vem agora. ABCDE é um polígono. E aqui eu peguei quaisquer dois pontos. Ao unir, lembra, formei um segmento de reta. Por quê? Ele vai ter início e vai ter o quê? Fim. Logo, esse segmento, em algum momento, passa por fora da linha poligonal aqui? Não. O que significa isso? Que esse polígono é um polígono convexo. Se eu pegar um polígono que não é convexo, o nome dele é qual mesmo? Côncavo. O que seria um polígono côncavo? A mesma ideia, só que se você escolher dois pontos internos a ele e unir, se o segmento de reta formado passar em algum momento por fora da região poligonal, o nome dele é um polígono côncavo. Vamos estudar aqui no desenho o que é um polígono côncavo. Dois pontos quaisquer no seu interior. Unir. Esse segmento de reta está totalmente contido dentro do polígono? Não. Então esse daqui, meu querido, vai ser um polígono o quê? Côncavo. Cuidado, só cuidado com uma coisa. Você não vai chegar para mim e escolher, Rodrigo, eu quero esse ponto e esse ponto. Unir. O segmento está totalmente contido. Não é quaisquer dois pontos aleatórios. Você tem que generalizar. Como assim generalizar? Qualquer um. Ou esse e esse daqui, ou esse e esse daqui, ou esse e um ponto aqui em cima. Logo, obrigatoriamente, quando eu forço isso, pegar um pontinho que não está ali dentro, o que ocorreu? Eu vou provar para você que esse polígono daqui é um polígono côncavo. Vamos agora classificar os polígonos em três casos. Que casos são esses? Primeiro, polígono equilátero. O que é um polígono equilátero? É todo polígono que tem os lados com a mesma medida. Como assim? Analisa comigo aqui. Eu pego dois exemplos para você. Primeiro, losango. O losango é um polígono equilátero. Os lados, quatro lados dele, têm a mesma medida. E do lado dele, eu teria um quadrado, que também é um polígono equilátero. Os quatro lados com a mesma medida. Então, primeira classificação, polígono equilátero. Depois do polígono equilátero, tem um outro polígono. Que polígono é esse? É o polígono equiângulo. Da mesma forma da ideia de equilátero, igualdade dos lados, equiângulo seria igualdade dos ângulos. Então, meu aluno, classifica comigo aqui no desenho o que a gente tem. Primeiro caso, retângulo. O retângulo tem o quê? Os quatro ângulos retos, os quatro ângulos de 90 graus. Logo, ele é um polígono equiângulo. Agora, analisa comigo. Os quatro lados são iguais? Não. Cuidado, isso é um erro fatal. Muitos vão te dizer que todo polígono equiângulo é equilátero. Nem todo. Aqui está um exemplo clássico para você. E do lado está o quadrado de novo, porque não deixou de ser um polígono equiângulo, porque ele também continua tendo os quatro ângulos iguais, como também já foi citado, equilátero, por ter os quatro lados iguais. Logo, quando a gente demonstra o quadrado, a gente pula para o terceiro caso. E quem é o terceiro caso? São os polígonos regulares. Como assim polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que têm tanto os ângulos iguais como os lados iguais. E a gente vai ver aqui alguns exemplos de polígonos regulares. Primeiro caso aqui que eu botei para você no desenho é o pentágono regular. Por que o pentágono regular? Porque ele, além de ter os lados, não esqueça, além de ter os lados iguais, ele também vai ter os ângulos iguais. Depois, hexágono regular. Além de ter os lados, tem os ângulos iguais.
Por último, o quadrado, já citado nos dois exemplos, o que frisa mais uma vez a ideia de ser um polígono regular. Logo, todo polígono regular, ele é equiângulo e o que também? Equilátero. Pensa aqui comigo, será que as pessoas conseguem classificar os polígonos quanto aos números de lados? Fala aí, vamos ver. Quantos lados tem um pentágono? 5. 5. Um henágono? Não faço ideia. Um hexágono? 6. 6. Um octágono? 8. Sabe me dizer quantos lados tem um pentágono? 7. Você sabe me dizer quantos lados tem um pentágono? Não sei, cara. 5 lados? 5. Beleza, o pentágono tem 5. E um hexágono? 6. 6. 6 lados? Ah, cara, vai ter que dificultar. Um eneágono tem quantos? 9. E um icosságono, cara, tem quantos? 11, 11? 11, Um pouco mais do que 11. 12, Bem mais. 15, não, 13, 13, Tá entre o 21 e o 19, cara. 22, Se o pentágono tem 5, o hexágono tem 6 e um eneágono? 9. Pense numa menina inteligente. Se o eneágono tem 9, um icosságono tem quantos? Sabe me dizer quantos lados tem um pentágono? 5. Tá. Um heptágono? 7. 7. Eu vou dificultar um pouquinho mais. Um eneágono tem quantos? 9. 9. Eu acho que hoje ela não vai conseguir me vencer. E um icosságono tem quantos lados? 20. Como você viu na enquete, nós vamos reparar agora o gênero, que é uma coisa que os alunos geralmente, ou as pessoas, têm muita dúvida. O que seria esse gênero? É a classificação dos polígonos quanto ao número de lados ou de vértices, porque se ele tem 10 lados, consequentemente vai ter 10 vértices. Gênero é todo o número de lados ou vértices de um polígono. Vamos classificar eles aqui. Por exemplo, se eu tenho 3 lados, esse é conhecido, o polígono de 3 lados a gente chama de triângulo. Se eu chego agora, aumento um lado, ou seja, 4 lados. Como é que é o nome dele? Quadrado, com 5 lados. Pentágono, com 6 lados. Hexágono, e com 7. Heptágono. Com 8, você também teria o quê? Octógono. Da mesma maneira que com 9, eneágono. Meu aluno, quando chega a 10, começa a melhorar a brincadeira. Nós temos o decágono. Daí em diante, com 11 lados eu vou chamar de quê? Um decágono. Um lado a mais, decágono. Com 12 lados, eu vou chamar de quê? Dodecágono. E assim vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vamos pular para um maior. Com 20 lados, qual seria o nome com 20 lados? Icoságono. Eu poderia falar de um polígono com 15 lados, exemplo, pentadecágono, mas não faz sentido, meu aluno. Fica muito feio ficar dando pronúncias aos lados assim. Então o que ocorre? 30 lados, você vai falar assim mesmo, um polígono de 30 lados. 40 lados, um polígono de 40 lados. Então, analisa comigo agora. A gente já estudou o gênero, já estudou o tipo do polígono. Vamos estudar agora um segmento que sai de dentro dele, de cada vértice dele. Que segmentos seriam esses? Seriam as diagonais. Diagonais, Rodrigo? Como assim as diagonais? Vou te explicar. O que é uma diagonal logo de saída? Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes. Como assim, dois vértices não adjacentes? Irei lhe explicar. Se eu tenho um quadrado, o vértice A, B, C, D. Do vértice A, pode sair uma diagonal para o vértice D? Não. Nem uma diagonal para o vértice B. Por que não? Mas pode para o C. Porque se você unir do A ao B, você não vai ter uma diagonal, meu querido. Você vai ter o próprio lado do polígono. E isso não é interessante para a gente. Logo, como é que você iria fazer para calcular o número de diagonais de um polígono? É fácil. É só você pensar que de um vértice sai diagonal para quais vértices? Sai para todos, exceto quais? O da direita, o da esquerda e ele mesmo. Ou seja, se eu tenho N vértices, porque eu vou ter N lados, de um deles vão sair quantas diagonais? N menos o quê? O da esquerda, o da direita e ele mesmo. N menos 3. Maravilha, meu aluno. Agora, pensa aqui comigo. N menos 3 é o número de diagonais que sai de um vértice apenas. Logo, isso te induz a um erro fatal. Que erro fatal é este? É você pensar que o número total de diagonais de um polígono é dado pela seguinte fórmula. N que multiplica N menos 3.
Ué, Rodrigo, por que isso está errado? Irei lhe explicar. Porque se eu tenho um polígono e do vértice A sai uma diagonal para o D, também do vértice D irá sair uma diagonal para o A. E você contar 2 vezes a mesma diagonal é um erro. Logo, como você vai associar a maneira correta? Simples, basta contar n vezes n menos 3, pegar o total e dividir por quanto? Por 2, porque a mesma diagonal que vai, ela também o quê? Volta. E aí a maneira certa seria essa. Número de diagonais de um polígono é dado pela fórmula n, onde é o número de lados, vezes n menos 3, dividido por 2. Maravilha! Vamos pegar um exemplozinho, o pentágono. Quando eu demonstro um pentágono para você, aqui tem um pentágono normal, 5 vértices. Pergunto eu a você, do primeiro vão sair quantas diagonais? Você vai falar para mim, Rodrigo, 2. Por que 2? Porque 5 menos os 3 que ele não pode se unir, lhe restam 2. Agora, do segundo vértice também saem 2. Do terceiro vértice, 2. Do quarto vértice, 2. E do quinto vértice, 2. Pensa, cuidado com o erro. Total, 5 vezes 2. Meu aluno, não cometa esse erro, porque 5 vezes 2 dariam 10. Lembra para mim, quando eu pego essa figura, do vértice A aqui de cima, se eu chamar A, B, C, D, E, do vértice A, sairia uma diagonal para o vértice C. Porém, do vértice C, também sairia uma diagonal para o vértice o quê? A. Para não cometer o erro, você pegaria o total, n vezes n menos 3, e dividiria por quanto? 2. E aqui, quando você pega 5 vezes quanto? 2 vai dar 10. Dividido por 2 vai dar exatamente 5. Vê se não é isso. Uma diagonal, 2 diagonais. 3 diagonais, 4 diagonais, finalizaria com essa daqui, um total de 5. E como seriam feitas essas contas? Acompanhe aqui comigo no monitor. Número de diagonais de cada vértice, o que a gente falou, n menos 3. Como o número total de vértices é o quê? 5, vai ficar número de diagonais de cada vértice igual a 5 menos 3, 2. Porém, eu não quero isso, eu quero o número total de diagonais. Número total de diagonais, n vezes n menos 3 sobre 2. Meu aluno, me ajuda, acompanhe aqui. Número de diagonais é igual a 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 vezes 2, 10. Sobre 2 vai dar que resultado final? 5. Legal até aqui? Vamos agora pular para os ângulos. Como assim? Já usamos número de diagonais, número de lados. Vamos associar agora os polígonos aos seus ângulos. Como aos seus ângulos? Podemos ter soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, ângulo interno somente, ângulo externo somente. Vamos começar com a soma dos ângulos internos. Olha só, quando eu tenho um polígono qualquer aqui, eu tenho ângulo interno, ângulo interno, ângulo externo, ângulo externo. Segredinho, sempre o ângulo interno mais o ângulo externo de qualquer polígono vai ser igual a 180 graus. O ângulo interno mais o ângulo externo igual a 180 graus. Logo, partiremos agora para a soma de todos os ângulos internos. Como é que seria dada e elaborada essa fórmula? Me acompanhe aqui no desenho e veja o que vai ocorrer. Quando eu quero a soma de todos os ângulos internos, eu pego um polígono e posso dividir ele em triângulos, cujas bases estarão exatamente sobre os lados do polígono e os vértices desses triângulos exatamente no centro do polígono. Engraçado, os ângulos internos são esses daqui. Eles pertencem ao polígono e aos triângulos. Quando eu quiser a soma de todos, eu posso dizer que se eu tenho n lados, eu vou ter n triângulos. Você vai pensar para mim, Rodrigo, fácil, n lados, n triângulos, soma de todos vai ser 180 vezes n. Só que não, porque olhando a figura, você vê que aqui no meio, esses ângulos daqui pertencem ao triângulo, mas não pertencem aos ângulos internos do polígono. Então teria um errozinho aí. Ao falar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, vezes n, que é o número de lados, e consequentemente o número de triângulos, você vai estar excedendo o valor. Enquanto? Na soma de todos esses daqui. Mas estranho, a soma desses daqui é 360. Se você quer chegar a uma fórmula, como você iria montá-la? Simples. 180 vezes n menos 2. Por que esse n menos 2? 180 vezes n é o que você já tinha, a soma de todos os ângulos. Comete o erro. Quais? Aqueles no centro.
O menos 2 é exatamente quando você distribui esse 180, porque 180 vezes 2 vai dar o quê? 360. E o 360 graus é a soma de todos aqueles ângulos que se encontravam exatamente aonde? No centro do polígono. Meu aluno, no fundo do coração, essa fórmula daqui te dá exatamente a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Pensa agora, se eu chegar para você e pedir a soma dos ângulos externos de um polígono, como eu iria montar isso? Seria difícil? Mais ou menos. Você pode analisar comigo da seguinte forma. Pega um polígono e marca em seu interior um ponto. Marquei esse pontinho daqui. Traço semi-retas, saindo desse ponto daqui. Formei o quê? 5 ângulos. Mas você vai reparar o seguinte, que cada ângulozinho daquele, como as semi-retas saíram dali e eu vou traçar elas paralelas aos lados, elas vão ter ângulos congruentes, representados lá do lado de fora. Que ângulos seriam esses? Seriam exatamente os ângulos externos. Rodrigo, não entendi. Vou te explicar. Esse ângulo 5 aqui, externo 5, ele está sendo representado aqui. Por quê? Porque esse daqui é paralelo, essa semi-reta é paralela a esse lado. Como essa semi-reta seria paralela a esse lado. Logo, essa abertura angular aqui seria exatamente igual a essa segunda abertura angular aqui. Opa, só ocorre isso com o ângulo 5? Não, ocorre isso com o ângulo 1, com o ângulo 2, com o ângulo 3 e com o ângulo 4, que vão ser reproduzidos exatamente aqui no centro. Ou seja, se todos os ângulos externos estão aqui e você está reproduzindo eles de forma idêntica, eu posso te garantir que, independente de quem seja o polígono, a soma desses ângulos externos vai dar uma volta completa. E se a soma dá uma volta completa, você acabou de concluir o que comigo? Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser exatamente igual a 360 graus, meu aluno. Ótimo, maravilha. Agora pensa, a gente já estudou até agora polígono equilátero, equiângulo, regular. Volta um pouquinho. Lembra o que eram polígonos equiângulos? São os polígonos cujos ângulos são iguais. Então, se eu pegar um polígono desses, qualquer, convexo, e te perguntar assim, quanto vai ser um ângulo interno dele? Você vai me perguntar, Rodrigo, ele é equiângulo? Aí eu falo, sim. Se ele é equiângulo, você vai calcular rapidamente. Por quê? Porque se ele é equiângulo, basta pegar a soma de todos os ângulos internos e dividir pela quantidade de ângulos internos. E aí você vai ter a seguinte fórmula, conta aqui comigo. Ângulo interno é igual a soma dos ângulos internos, 180 vezes n menos 2, dividido por quem? Por n. Que n é esse? A quantidade de ângulos do quê? Internos. Maravilha! Aqui você chega à fórmula que te dá exatamente o ângulo interno de um polígono quê? Equiângulo. Nisso você deve estar se questionando. E se for regular? Fácil, porque todo polígono regular é equiângulo. Agora, nem todo polígono equiângulo é o quê? Regular. Atenção nisso. Pensa comigo. Como eu te ensinei a fórmula do ângulo interno, eu também vou te ensinar a fórmula do ângulo quê? Externo. E qual seria a fórmula do ângulo externo? Parecida com a outra. Eu pegaria a soma de todos os ângulos externos desse polígono e dividiria por quem? Pela quantidade de ângulos externos, ou seja, pelo número de ângulos externos. E aí você teria a seguinte fórmula. Ângulo externo é igual ao quê? Soma de todos os ângulos externos dividido pela quantidade, que é o quê? N. Meu aluno, quando chega aqui, você já tem o mais importante de polígonos. O cálculo do número de diagonais, a soma dos ângulos internos, já tem tudo. Só que tem um casinho em particular que eu quero te contar. Que casinho é esse? É quando um polígono tem um número de lados pares, ou seja, de gênero par. O que ocorre com ele? Tem um segredinho. O número de diagonais que passam pelo centro desse polígono de gênero par é exatamente igual ao número de lados dividido por 2. Guarda isso. Somente se ele for um polígono de quantidade de lados o quê? Par. Vamos partir agora para os exercícios. Exemplo. Aqui teremos o exercício. Primeiro caso para você. Determine o polígono convexo, cujo número de diagonais é o triplo do número de lados. Meu aluno, se eu estou te dizendo que o número de diagonais é o triplo do número de lados e você já sabe que o número de lados dele é n, por não conhecê-lo, eu posso te garantir com certeza o quê? Que o número de diagonais seria o quê? 3n. Como você montaria isso no exercício? Fácil. Você chamaria o número de diagonais de quanto? 3n. Logo, se eu chego para você e quero calcular o número de diagonais, como é que eu faria? Aonde está nd, eu vou botar o quê?
3n's. Vai continuar a fórmula da maneira correta. 3n's igual a n, que multiplica o quê? n menos 3. Isso tudo dividido por 2. Olha só, quando você pega o 2 e passa para lá multiplicando, você vai ter o quê? 6n. 6n igual a quem? Distribui o primeiro nzinho. n ao quadrado menos 3n. E daí, o que você vai ter? Vai ter 6n igual a n ao quadrado menos 3n. Passando tudo para o lado de cá, você teria n ao quadrado menos 9n igual a 0. Meu aluno, uma equação simples de que grau? Do segundo grau. Só que você terá duas raízes. Primeira raiz, n igual a 0. Segunda raiz, n igual a 9. Pergunto eu a você, existem polígonos com 0 lados? Não, impossível. O menor polígono parte de quantos lados? 3. Então, você só vai ter uma resposta. Número de lados igual a 9. Tranquilidade até aqui? Vamos pular agora para um segundo exemplo. Em um polígono regular, o ângulo interno é o quádruplo do ângulo externo. Calcule a soma dos ângulos internos deste polígono. Cuidado! Quando tiver um texto assim, você tem que ler o texto até o final e não errar, porque geralmente aqui no final que está o que ele quer. Em um polígono regular, o ângulo interno é o quádruplo do externo, mas o que ele quer? A soma dos ângulos internos deste polígono. Associa comigo. Primeira parte. Se o ângulo interno é o quádruplo do ângulo externo, eu posso te garantir que AI é igual a quantas vezes AE? 4 vezes AE. Mas lembra, no início da aula, lá em ângulos, eu te falei o quê? Que o ângulo interno mais o ângulo externo de qualquer polígono é igual a quantos graus? 180. Se o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180, chegaremos à seguinte relação. Olha só, AI mais AE igual a 180. Como AI é 4AE, você terá 4AE mais AE igual a 180. Resultado final, 5AE igual a 180, AE igual a 36. O que você acabou de achar aqui comigo? Que o ângulo externo é dado pelo valor de 36 graus. Porém, temos que achar o número de lados. E lembra, ângulo externo, como ele é regular, tem uma formulazinha. Ângulo externo é igual a 360 dividido por n. Vem comigo. Se 360 sobre n é igual a 36, posso trocar esses dois de posição. E quando você faz isso, você passa a ter n igual a 360 sobre 36. Ou seja, n igual a 10. Cuidado, 10 é somente o número de quê? De lados. E o enunciado não pede somente o número de lados. O que o enunciado te pede? Ele vai te pedir a soma dos ângulos internos deste polígono. E a soma dos ângulos internos é dada pela seguinte fórmula. SAI igual a quem? 180, que multiplica n menos 2. Como o nosso número de lados é 10, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 vezes 8. Soma dos ângulos internos igual a 1440 graus. Maravilha, meu aluno, maravilha. Vamos pular agora uma questão um pouquinho mais elaborada. Você verá. Acompanhe o texto dela aqui comigo. Determine o número de diagonais que não passam pelo centro de um polígono regular, cujo ângulo externo vale 45 graus. Cuidado, eu quero o número de diagonais que não passam pelo centro. Pensa aqui comigo. Se eu quero o número de diagonais que não passam pelo centro, qual é a primeira coisa? Achar o total de diagonais e depois achar o número de diagonais que passam. Mas lembra, só vai ter diagonal passando pelo centro se o polígono for o quê? De número par de lados, com gênero par. Ah, Rodrigo, e se não for? Quantas diagonais vão passar pelo centro dele? Nenhuma. 0 diagonais. Vamos para as contas. Solução. Ângulo externo é 360 sobre n. Se o ângulo externo vale 45, 45 é igual a 360 sobre n. De novo, trocando a posição, n é igual a 360 sobre 45, teremos o quê? n igual a 8. Mas até agora você achou o número de lados. Interessante, se ele tem 8 lados, ele é par. E se ele é par, o que você já sabe? Que ele vai ter diagonais passando pelo seu centro. E qual era a fórmula mesmo? n sobre 2. Então, se eu tenho 8 lados, quantas diagonais vão passar pelo centro? 4. Mas é isso que eu quero saber? É o número de diagonais que passam pelo centro? Não. Eu quero saber o número de diagonais que não passam pelo centro dele. E como é que a gente faria? Lembra? Número de diagonais que não passam pelo centro vai ser igual ao quê, meu querido? O número total de diagonais dele menos quem? O número de diagonais que passam pelo centro. Fórmula, olha só a conta.
Número de diagonais de um polígono é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Como o nosso n a gente já tem que é 8, vai ser 8 vezes 5 sobre 2. Nos dá um valor final igual a 20. Meu querido, até aí você só tem um total de diagonais. Agora pensa aí, o número de diagonais que passam pelo centro é n sobre 2. Se ele for par, como ele é par, 8 sobre 2 dá exatamente quanto? 4. E aí você já tem duas informações valiosíssimas para você. Primeira, número total de diagonais, que é igual a quantas? 20. Segunda, número de diagonais que passam pelo centro, que é igual a quantas? 4. Logo, meu aluno, do fundo do coração, eu te pergunto, qual seria o número de diagonais que não passam pelo centro deste polígono? Fácil, o número total de diagonais menos quais, hein? As que passam. E como você já sabe, 20 menos 4 vai dar direto. Quantas diagonais que não passariam pelo seu centro? 16. Meu aluno, uma dica de estudo para você. Quando você for estudar polígonos, não se esqueça de quê? Das diagonais, dos ângulos internos, dos ângulos externos e o quê? Muito exercício. Você não tem como esquecer isso. Muito exercício. Por quê? Primeira coisa, você vai guardar todas as fórmulas. Segunda coisa, a prática vai te fazer ver coisas que provavelmente você não veria se não estivesse exercitando. Então, não esqueça isso. Matemática é assim, muito exercício, muito exercício. Pratica, luta, se errou, não desanima, continua tentando. Procura, como eu já te falei uma vez, o seu monitor, o seu professor e pede ajuda, mas não desista. Vale a pena, meu querido. Um abraço, foi um prazer te dar aula mais uma vez e até qualquer dia. Até logo. Na aula de hoje estudamos os polígonos. Vimos o número de diagonais. Fizemos também a soma dos ângulos de um polígono. Na revisão de hoje, nós começaremos lembrando o quê? Primeiro ponto, meu querido, número de diagonais. Número de diagonais de cada vértice, n-3, que não sai nem para o da direita, nem para o da esquerda, nem para ele mesmo. Depois, número total de diagonais. Não cometa o erro. N vezes n-3 está errado. N vezes n-3 sobre 2, porque é a diagonal que vai e também o quê? Volta. E não esqueça, se o polígono for com número de lados par, gênero par, ele vai ter diagonais passando pelo seu centro. E qual o número de diagonais que passam pelo centro? N sobre 2. Depois de falar isso, você vai recordar comigo os ângulos internos, os ângulos externos e a soma de ambos. Pensa, soma dos ângulos internos de qualquer polígono. 180 que multiplica n menos 2, onde n era o número de lados, ou o número de vértices, que no polígono é a mesma coisa. Ângulo externo, soma deles, soma dos ângulos externos, guarda sempre em qualquer polígono, é a mais fácil de todas, 360 graus. Para todo polígono, soma dos ângulos externos, 360. Bons estudos! Meu amigo mestre, é bom nessa aula de hoje você abordar com seus alunos o quê? Primeiro passo, número de diagonais. Demonstrar para ele que as diagonais vão e vêm, que a diagonal não pode sair para qualquer vértice. Elaborar cada fórmula, cada item com ele. Depois, comentar os ângulos, o ângulo interno, o ângulo externo. Mostrar para ele como que se calcula a soma, como se calcula a soma de ângulo externo, soma de ângulo interno. Frisar bem isso e no final exercitar bastante com ele, porque assim ele vai aprimorar bem o que você passa e assim aprimorando você se sente feliz e o seu aluno também e cada vez mais você vai realizar o grande trabalho com a sua turma. Um abraço e até qualquer dia.